Queridos, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. E eu vou pedir para que você permaneça com a Bíblia aberta. Mas fica com ela de verdade, tá, irmãos? Aberta, tá? Porque nós vamos olhar aí alguns capítulos iniciais do Evangelho de Marcos. Uma coisa, enquanto os irmãos estão abrindo, uma coisa interessante, estava olhando o Evangelho de Marcos e lembrando, né? Eu até escrevi isso ontem. Marcos, irmãos, esse Marcos, ele é o João Marcos, ele é o, acho que é o sobrinho ou primo de Pedro, que abandona a primeira viagem missionária do Paulo. Quando Paulo vai à primeira viagem missionária, junto com o Barnabé, no meio do traçado, o João Marcos ele vai embora, né? Inclusive, ele é o pivô da discussão de Paulo e Barnabé, quando eles decidem fazer a segunda viagem missionária. O Barnabé quer levar o João Marcos com ele, o Paulo não concorda, porque ele havia abandonado eles na primeira viagem, e aí a Bíblia diz que eles têm uma discussão muito, muito acirrada, a tal ponto que Barnabé não vai junto com Paulo para a segunda viagem missionária, né? Quem vai para a segunda viagem missionária é o Silas, ou o Silvano, e o Barnabé ele vai procurar o João Marcos. Mas depois a gente vê o próprio Paulo escrevendo lá em, acho que é Timóteo, dizendo que pede para chamar João Marcos, porque João Marcos é muito especial, muito precioso, né? Muito importante para ele. E nós vemos aqui o João Marcos escrevendo o Evangelho. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele é o primeiro evangelho a ser registrado, ele é o primeiro registro, né, dos evangelhos. Depois vieram os evangelhos de Mateus, vieram os evangelhos de Lucas e depois, posteriormente, o evangelho de João. Mas o Marcos, ele é o primeiro a fazer uma descrição, uma narrativa da vida de Jesus. Se os irmãos olharem depois com calma, vão perceber que realmente alguns detalhes da vida inicial, do ministério inicial de Jesus, João Marcos não contempla. Ele é uma narrativa muito, muito corrida, né? Muito rápida, são 16 capítulos. E ele é escrito, irmãos, para os gregos, né? Ele tem como intenção atingir os não-judeus na sua carta. E eu estava olhando isso, que é interessante, né, irmãos? Porque o Mateus, que é um discípulo de Jesus, também conhecido como Levi, o Mateus, ele também vai escrever o Evangelho. E ele escreve o Evangelho, irmãos, para os judeus. Mas a profissão do Mateus, que era um cobrador de imposto, era um publicano, ele era um homem odiado pela sua nação, né? Porque ele era um judeu cobrando imposto de judeu para entregar aos romanos. Então, era uma classe muito mal vista. Tanto é, irmãos, que quando Mateus vai dar a festa de despedida, né? Vai fazer lá a despedida de solteiro dele, né? Brincadeira. Ele vai chamar quem? Só tem publicano na casa. Porque eles não conseguiam se relacionar entre eles, né? Nós vemos lá, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há uma grande controvérsia do lado de fora, uma grande discussão, porque Jesus está indo comer com um publicano, né? Então, Mateus, ele era um publicano, e ele decide escrever o evangelho para os judeus. E eu acho isso daqui, mano, muito de introdução, muito, muito bonito, porque às vezes, irmãos, nós abandonamos as coisas porque a gente não se dá bem com o público, né? Então, às vezes, a gente não vai bem com a família, às vezes a gente não está bem com os nossos vizinhos, a gente às vezes não tem um bom relacionamento do trabalho, e em vez de tentar construir uma ponte, uma maneira de alcançar essas pessoas, a gente sempre procura fazer o quê? Vou tentar um outro público, vou tentar um outro pessoal, vou tentar um outro lugar, quando na verdade nós devíamos procurar em Deus melhorar, nos aperfeiçoar e continuar a atender aquele pessoal. Olha, talvez o João Marcos deveria ter escrito para os judeus, e o Mateus ter escrito para os não-judeus. Mas o que eles fazem? O Mateus, mesmo odiado pelos seus compatriotas, entrega o evangelho aos judeus. E o João Marcos, desistindo da primeira viagem missionária, ele decide escrever aos não-judeus. Então, isso daqui para mim é uma coisa importantíssima. Bom, a título de curiosidade, o Lucas, ele escreve um relato minucioso para uma pessoa, né? Você vê lá, Lucas, ele está escrevendo ao Teófilo. Ele está escrevendo a um rapaz, a um homem
E ele está escrevendo uma carta minuciosa acerca de quem é Jesus Cristo. Então você percebe que o evangelho com mais registro, com mais minúcias, com mais riqueza de detalhes, ele é o evangelho escrito para uma pessoa. Para uma pessoa, né? Então você percebe a dedicação, o empenho desse homem grego, que era Lucas, um médico, para falar de Jesus Cristo, né? E ele está escrevendo para uma pessoa. E graças a Deus a gente tem acesso a esse registro histórico, né, irmãos? Então, esses três são chamados de evangelhos sinópticos, né? Eles são muito parecidos. O evangelho de João, ele traz outros aspectos. João, ele traz no seu evangelho conversas, histórias que os outros três evangelhos não trazem com ele. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles têm passagens e momentos muito parecidos, tá bom? Mas Marcos, ele é um resumo maior. Marcos, irmãos, ele quer mostrar Jesus como um servo fiel, tá? Um servo fiel. E eu queria ler com os irmãos algumas passagens, e eu queria nessa manhã, irmãos, fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar de Jesus, né? E Marcos vai dar uma riqueza para nós aqui de ações acerca de Jesus Cristo. Bom, os irmãos estão com a Bíblia aberta? Marcos, capítulo 1, vai dizer o seguinte, quero ler a partir do verso de número 8. E vai dizer o seguinte, é uma fala de João Batista. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo, tu és meu filho, amado, em quem me comprazo. E imediatamente o Espírito Santo conduziu para o deserto, e ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Amém, irmãos? Então, você percebe que realmente o relato de João, o relato de Marcos, ele é um relato mais corrido. Algumas dessas passagens aqui, em outros evangelhos, elas são mais minuciosas, são mais detalhadas. Mas é importante esse relato de Marcos aqui, porque a Bíblia vai dizer, e ele vai dar esse relato corrido, que João Batista estava no deserto, batizando as pessoas, e ele lança uma palavra de profecia, né? Olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo, né? Os outros evangelistas vão dizer com o Espírito Santo e com fogo. Mas o único foco de Marcos aqui é falar que aquele que vai advir, ele viria para batizar com o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai até o Jordão para ser batizado. E eu gosto das duas expressões que está registrada aqui na King James, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele sai da água, né, ele é batizado, a Bíblia diz que imediatamente, no mesmo ato, na mesma cena, vem descendo uma pomba. E aquela pomba era o Espírito Santo, e repousando sobre Jesus. Então, você consegue imaginar a cena? Né? A cena? Eu lembro de um filme, irmão, chamado Pat Adams. Eu não sei se os irmãos já viram esse filme. Eu esqueci o nome do ator, foi um ator que infelizmente se matou. Né? É Robbie Williams. E no filme conta a história de um médico que queria ajudar as pessoas, ele era meio palhaço e tal. E no meio do filme, a namorada dele é morta por um rapaz que sofria de transtornos psíquicos. E ele fica meio confuso e tal. E aí ele vai ali para um terreno, para uma área grande, e ele começa ali a se questionar sobre as coisas, e aí vê ali uma borboleta, né? Voando. Não sei se vocês lembram dessa parte do filme. Tem uma borboleta e pousa nele. E ele entende que aquilo é um sinal de que ele deveria continuar, tal, e tudo mais, né? E aí é uma cena bem interessante, bem bonita, tal. Agora, você consegue imaginar, por exemplo, quando Jesus está lá no Jordão, a Bíblia diz, irmãos, que está todo mundo descendo para se batizar, está todo mundo indo ali, então é uma prática comum, alguns homens estão descendo ali, os publicanos descem, os fariseus descem, os líderes religiosos estão descendo ali também para ser batizados por João. E quando Jesus chega, e
e é batizado, quando Jesus sai da água, uma pomba vem. Agora, imagina, construa esse cenário na cabeça de vocês. Ele levanta da água, a pomba cai sobre Jesus. Na mesma hora, imediatamente. Vem uma pomba que é o Espírito Santo e pousa sobre Jesus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, há uma voz que sai do céu. Dizendo, este é o meu filho, amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo. Então, imagine, irmãos, aquela cena, Jesus, ele desce ao Jordão, e aí, naquele ritual ali, de arrependimento, de confissão, Jesus é batizado, e vem uma pomba, e não aconteceu com ninguém, pousa sobre Jesus. Uma pomba no meio do deserto, irmãos. Pomba em cima de Jesus. E ele já fica olhando aquela cena, e daqui a pouquinho, os céus emitem uma voz dizendo, é este o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí, eu acho interessante, irmãos, porque, mediante uma manifestação dessa, a gente podia dizer, agora sim vai começar o mistério de Jesus. E não. A Bíblia diz que depois desse fato, Marcos vai dizer que depois desse fato, imediatamente, o próprio Espírito que repousou sobre Jesus, leva ele para o meio do deserto. E Jesus agora vai para o deserto. E a Bíblia Marcos vai dizer que Jesus vai ser tentado no deserto, ele vai estar no meio de feras, mas os anjos vão servir ele. E aí, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João Batista é preso, quando Jesus Batista foi colocado na prisão, Jesus então volta para Galileia. Agora, perceba isso, irmãos, porque esse é o cenário construído antes do ministério de Jesus começar. Jesus é o homem que, quando desceu ao Jordão, houve uma manifestação poderosa sobre ele. Mas depois ele some por 40 dias. Está no deserto, ninguém sabe de Jesus. E agora o João Batista, ele está preso. E a Bíblia vai dizer que o povo tinha o João Batista como um profeta. E ele está preso por Herodes. E Jesus então agora volta para Galileia. E Jesus agora vai iniciar o seu ministério. Ele vai começar o seu ministério. E ele vai começar o seu ministério ensinando. Agora, olha que interessante, irmãos. E os irmãos estão com a Bíblia aberta? Vamos ler a partir do versículo de número 20, aliás, assim. E imediatamente o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente, no dia do sabá, no sábado, entrou na sinagoga, e ensinava. E eles admiravam-se da doutrina, pois eles ensinavam tendo autoridade, e não como os escribas. Agora, olha que interessante, irmão. Jesus volta para Galileia. E na Galileia, na região da Galileia, os irmãos têm que pensar a Galileia como um estado. Na região da Galileia, Jesus começa a pregar. Ele comissiona com os discípulos, ele entra numa sinagoga no sábado, e a sinagoga era um lugar de leitura da lei, de explicação da lei. Ele entra na sinagoga e ele começa a ensinar na sinagoga. E a Bíblia diz que aquele Jesus que está surgindo, que está aparecendo, que está iniciando seu ministério, ele arrebata o coração das pessoas por causa do ensino, da forma como ele ensina. E o que eles estão usando como comparação, irmãos? A forma como os outros ensinavam. Porque a Bíblia diz que eles estão admirados da sua doutrina, do seu ensino. Por quê? Porque ele está ensinando com autoridade. E não como os escribas faziam. Então eles começam a ouvir Jesus, a ouvir os ensinos de Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. E eles começam a perceber que Jesus é diferente. A forma como ele ensina é alguém que domina o texto. É alguém que domina as profecias. É alguém que consegue pegar a doutrina, pegar os ensinos, pegar o relato histórico, as profecias e colocá-lo na vida prática. E eles estão admirados com isso. Se os irmãos pegarem Mateus no final do capítulo 7, quando Jesus termina o Sermão do Monte, essa é a mesma expressão de Mateus, que eles estão admirados da doutrina de Jesus, do ensino de Jesus. Por quê? Porque Jesus pega os ensinos, Jesus pega toda a história do Antigo Testamento, os ensinos do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, e eles colocam numa vida prática. Como praticar, como viver. E aquele Jesus
que saiu do Jordão, que começou a pregar pós-prisão de João Batista. Irmãos, imagina que devia ser uma expectativa muito grande, né? Porque, imagina, irmão, o João Batista, ele era filho de sacerdote. E era um homem admirado pelo povo. E agora Jesus está despontando como uma nova liderança. E todo mundo sabe, né, irmãos? Nós vemos aqui no texto que quando Jesus ensina, há uma comparação entre Jesus e os ensinos dos escribas. E provavelmente, irmãos, havia essa comparação entre Jesus e João Batista. E Jesus começa ali, e ele primeiro arrebata o coração das pessoas por causa do ensino. Mas aí a Bíblia continua, né? E aí lá na frente, verso 22, 23, vai assim: e ali na sinagoga estava um homem com o espírito imundo e gritava, dizendo: deixe-me sozinho, o que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. Aí olha só, verso 27. E todos se espantaram e questionavam entre si: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Agora, presta atenção, irmãos. Porque Jesus, primeiramente, foi admirado pela doutrina, pela autoridade que ensina. Então, Jesus está no meio do discurso, uma pregação, um ensino, e eles já estão admirados, porque Jesus ensina como ninguém. Só que no meio dessa admiração, desse olhar, desse ouvir, desse participar dos ensinos de Cristo, a Bíblia diz que no meio deles existe um homem que está tomado de um espírito demoníaco. E ele começa a bagunçar a reunião. E aí Jesus expulsa o demônio. Aquele espírito imundo que estava na vida daquele rapaz, Jesus fala com aquele espírito e expulsa aquele espírito. E agora eles estão olhando e dizendo assim: que doutrina nova é essa? Porque nós já estamos admirados da forma como ele ensina. Mas ele não apenas ensina, ele tem autoridade sobre os espíritos. E eles começam a perceber que Jesus não é apenas o grande mestre, que Jesus não é apenas o grande ensinador. Jesus ele não tem apenas autoridade para ensinar o homem, mas ele tem autoridade para falar com o espírito e os espíritos obedecerem. E eles estão olhando para Jesus. E Jesus continua. Lá no verso de número 28, vai dizer assim: e imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galiléia. Olha aí, o que Jesus tinha feito até agora? Jesus havia ensinado com autoridade e expulsado um demônio com autoridade. Por causa desses dois feitos, a fama de Jesus já começou a se espalhar. Verso de número 29. Em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Ele veio, tomou pela mão e a levantou. E imediatamente a febre a deixou. E ela o serviu. Você imaginar, irmãos? Vamos parar para pensar um pouquinho? Vamos pensar. Hoje, domingo de manhã. Hoje é dia 3, 4? Dia hoje? 5? Obrigado, 5. Obrigado. 5. Dia 5. Nós estamos aqui, de manhã. Aí a gente está aqui estudando a Bíblia. Aí você já está admirado pela forma, né? Pelo ensino, explicação. Nossa, que coisa maravilhosa. Uma manhã. Que ensino lindo. Aí no meio da reunião, um homem é liberto, uma pessoa é liberta do espírito demoníaco. Aí acaba a reunião. Acabou. Porque eles estavam nas sinagogas. Acabou a reunião. Né? Vai acabar a reunião daqui a pouco. Daqui umas 2 horas a gente acaba.
E cada um foi para casa. Mas a Bíblia diz que depois que acabou essa reunião, Jesus Cristo vai para a casa de Simão, o Pedro. E a sogra dele está doente. Jesus entra na casa, acabou, imagina. Os camaradas ainda estão falando da reunião lá da sinagoga. Eles ainda estão admirados do ensino. Eles ainda estão pensando o que aconteceu com aquele rapaz que foi liberto do espírito demoníaco. Aí Jesus, quando entra na casa de Pedro, a sogra dele está doente. E a Bíblia diz que Jesus pega ela pela mão e ela fica curada. Consegue imaginar esse negócio, irmão? Aí eles... Calma aí, vamos devagar. Esse camarada ensina como ninguém. Ele expulsa demônios. E agora ele pega a minha esposa, ele pega a minha sogra pela mão. Essa mulher que a gente conhece. Essa mulher fica curada. A Bíblia diz que na hora ela fica de pé e começa a servir Jesus. Imagina eles olhando para Jesus. Quem é esse rapaz? Quem é esse homem? Ensina com autoridade. Diferente dos esquivas. Que até os demônios obedecem. Ele lança uma palavra de autoridade e eles obedecem. E agora ele entra aqui. Porque o culto não... Entende, irmão, que o culto não terminou? Jesus está lá ainda. E agora, aquela mulher está de pé servindo Jesus. Vamos continuar aqui o texto, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso 33. E toda a cidade estava reunida à porta. Agora, irmãos, presta atenção. Toda a cidade está reunida à porta. Olha o tamanho da comoção social que tem aqui. Jesus, lá na sinagoga, ensina com autoridade, expulsa demônio. Quando entra na casa do Pedro, cura a sogra dele, do Pedro. E a Bíblia diz que por causa da fama de Jesus, que corre a região, há uma comoção da cidade. Irmãos, os meios de comunicação daquela época não se compara nem uma vírgula do que é hoje. Hoje o camarada está fazendo alguma coisa, vai online, vai na hora. Fica sabendo. Naquela época não. Era no disse-me-disse, né? Era no bate-papo mesmo. Era de vizinho em vizinho. Você consegue imaginar que o que aconteceu foi tão espantoso, mas tão espantoso, que aquelas pessoas que viram aquilo lá, elas ficaram tão admiradas, mas tão admiradas, que elas voltaram contando que viram. Que foi tão espantoso que elas não podiam não contar. E a Bíblia diz que aquela cidade, irmãos, ela se movimenta em torno de Jesus. Cafarnaum, irmãos, ela é uma cidade de milagres. Milagres, irmãos. Jesus opera muitos milagres em Cafarnaum. Muitos milagres em Cafarnaum. E agora aquela cidade, perceba isso, irmão. Que de uma sinagoga, de uma reunião pela manhã, um sábado, a cidade se movimenta. Isso é muito bonito para a gente observar. Porque, irmãos, a gente pode terminar nossas reuniões. Mas o quanto as nossas reuniões, a nossa vida, ela impacta a sociedade. Ela impacta as pessoas. Perceba que o ensino de Jesus e a autoridade de Jesus sobre as Escrituras e sobre o mundo espiritual levantou testemunhas. Porque é exatamente isso que Deus quer promover em nós. Ele quer que, através da sua palavra e da sua autoridade poderosa em todas as esferas, é que Ele levante testemunhas. E agora a cidade, irmão, está lá na porta, está lá procurando Jesus. Agora olha o que vai dizer o verso 34. E Ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles os conheciam. Agora,
Pensa isso, irmãos. O que aqueles homens viram na sinagoga, de forma macro, forma micro, aquilo que João, Pedro, Tiago viram na casa deles, quando a sogra do Pedro é curado, aquilo que eles viram acontecer com uma pessoa, tanto o demônio que foi expulso, o homem que foi liberto, como a sogra do Pedro que foi curada, aquilo que eles viram acontecer com uma pessoa, eles começam a ver acontecer com muitas pessoas. Eles começam a perceber que o poder de Cristo não é pormenorizado, não é uma partícula, não é um momento, não é um fato isolado na história. Jesus não expulsa o demônio de um homem e é um fato isolado na história. Ele não cura o enfermo e é um fato isolado na história, não. Jesus, ele cura um homem, mas ele cura vários homens de diversas enfermidades. Jesus expulsa o demônio de um homem, mas ele repete o mesmo ato com muitas outras pessoas. Eles percebem, irmão, que Jesus não é um ensinador regional. Que ele não é um homem de cura específica. Que ele não é um homem de um único fato. Eles começam a perceber que o poder que era maravilhoso, ele era expansivo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus cura pessoas de diversas enfermidades. Jesus não era um médico dos olhos. Jesus não era um médico das pernas. Jesus não era o médico da coluna. Jesus não era o médico do tumor. Jesus não era o médico da epilepsia. Todo tipo de enfermidade que estavam diante de Jesus, Jesus curava. E todo tipo de manifestação de prisão demoníaca, Jesus libertava. Cidade é tomada pela ação de um homem que ensina com autoridade, que expulsa demônios e que cura todo tipo, toda espécie de enfermidade. E agora eles estão olhando para... Presta atenção nisso, irmão. Olha o volume das coisas. Agora a Bíblia vai dizer, irmão, no verso 38, capítulo 1 ainda, vai dizer assim: e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isto eu vim. Isso aqui, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso é uma coisa que Jesus, eu me admiro muito de Jesus. E aqui, irmãos, nós temos que aprender muito com Jesus. Porque nós temos um hábito comum de querer ficar aonde tudo dá certo. Se aqui deu certo, vamos focar aqui, vamos concentrar aqui. Quando, na verdade, a nossa vida deveria ser uma vida de propósito. Irmãos, Cafarnaum deu muito certo para Jesus. Deu muito certo para Jesus. Cafarnaum, Jesus prega, é reconhecido como homem com autoridade das Escrituras. Ele é reconhecido como homem com autoridade sobre espíritos demoníacos. Ele é conhecido como um homem que pode curar todo tipo de enfermidade. Jesus poderia falar, bom, beleza, vamos partir de Cafarnaum, vamos seguir. Vamos ficar aqui. As pessoas que venham até nós. Irmão, você consegue imaginar o alvoroço em Cafarnaum? A comoção da cidade? Agora Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo assim, olha, vamos sair daqui. Vamos para as aldeias vizinhas. Porque foi para isso que eu vim. Esse é o meu propósito. O meu propósito de vida não é ficar onde dá tudo certo. O meu propósito de vida não é aglomerar um grupo de pessoas para que a partir dali as coisas aconteçam, não. O meu propósito é ir às ovelhas perdidas à casa de Israel. Então, ok, deu certo em Cafarnaum, vamos para as outras cidades. Vamos para outros lugares. E tem cidades, irmãos, que expulsou Jesus. Mandou Jesus embora. Samaria, Jesus foi expulso de Samaria. Agora, ele faz isso. Queria abrir esse precedente, esse parênteses. Verso 39. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia,
Expulsava demônio. Agora ele está dizendo, irmão, aquilo que aconteceu em Cafarnaum começa a acontecer nos outros lugares. Ele vai para as sinagogas, é a mesma metodologia, irmão. Se lá em Cafarnaum ele entrou numa sinagoga e ensinou e expulsou demônio, ele está fazendo a mesma coisa em todas as outras. A mesma metodologia. Verso 40. E vindo a ele, um leproso suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, dizendo: se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu a sua mão e tocou e lhe disse-lhe: eu quero que seja purificado. E tendo dele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Agora, irmãos, perceba que há um destaque de Marcos acerca dessa cura. Porque, se nós olharmos, entre a febre da sogra do Pedro e essa daqui, não existe mais nenhum outro relato de Marcos, inicialmente, falando especificamente de uma doença. Não. Marcos se resume a dizer que diversas enfermidades Jesus cura. Mas essa daqui do Marcos destaca. Porque essa doença em si, irmão, essa doença na pele, ela não apenas causava uma debilidade, ela não apenas causava males ao corpo da pessoa, mas ela causava males sociais. Porque um leproso, e irmãos, se os irmãos forem olhar na Bíblia, a lepra era qualquer mancha no corpo. Uma casa podia ter lepra. Uma casa podia ter lepra. Se aparecesse um mofado na casa, teria que ter todo um ritual para purificar a casa, identificar que a casa não está mais condenada. E a lepra na Bíblia, irmãos, ela é tratada basicamente como uma maldição. Algo que mancha, alguma coisa que destaca aquela vida, e aquela vida já não pode mais socializar. Perceba que o cego poderia permanecer em família. O coxo, o paralítico, eles poderiam ter dificuldades econômicas, mas a vida social deles poderia ser mantida num certo nível. O leproso não. O leproso leva consigo uma marca espiritual, ele tem um afastamento social e ele vai ter uma dificuldade econômica. Então, os males daquela enfermidade eram grandes, eram retumbantes. Agora, e aí tem um outro problema, porque se um cego encosta perto de um homem que não é cego, ele não torna o homem são, o homem que é saudável, em cego. O coxo, se aproxima do homem sadio, não torna aquele homem paralítico ou com deficiência motora. Mas o leproso, encostando em alguém sadio, pode transmitir lepra. Então, havia várias dificuldades. Havia uma série de circunstâncias complicadas para aquele rapaz. Mas aí a fama desse Jesus, que ensina como ninguém, que liberta pessoas de espírito demoníaco e que cura qualquer tipo de enfermidade, chega nas regiões. E quando Jesus está lá, aquele leproso, ele enxerga em Jesus a possibilidade de uma vida diferente. E isso é uma coisa fantástica, né, irmãos? Porque Jesus, para nós, irmãos, ele é a possibilidade da nova vida. Ele é a possibilidade de deixarmos de ter uma mancha na nossa vida. Ele é a possibilidade de nós não destruirmos tudo que está à nossa volta. Entre as curas de Jesus, irmãos, entre as curas de Jesus, há duas que eu sou assim apaixonado. É essa e a do endemoniado gadareno.
Porque não é só uma questão física. Não é só, e quando eu falo é só, irmãos, eu não estou diminuindo, porque, imagina. Não é só uma questão de recuperar uma capacidade, uma habilidade. Não, irmãos. Há todo um aspecto ali por detrás. Sabe, é toda uma construção ali por detrás. E quando Jesus cura essas pessoas, Jesus não está apenas devolvendo a elas ou entregando a elas uma capacidade de realizar alguma coisa, mas Jesus está restaurando todo o seu entorno. Purificar um leproso não é só apenas tornar a pele dele sadia. Não é apenas interromper um processo de podridão na sua carne. Ou alongar os seus dias de vida. Agora, esse homem pode ter casa, ter família, pode casar, pode abraçar filho, ele pode trabalhar. Esse homem ele não é apenas restaurado na sua saúde, ele é restaurado na sua moral, ele é restaurado na sua vida social, ele é restaurado nas suas emoções, na sua vida familiar. O gadareno, quando diz para Jesus, eu quero ir com você, deixa eu ir contigo. Jesus diz, não, volta, vai para a tua casa e mostra para a tua família as maravilhas que Deus fez. E agora, irmãos? Agora Jesus, e percebe, irmãos, que agora Jesus inverte o negócio. Porque se o impuro toca o puro se torna impuro. Essa é a lógica. Se a água contaminada toca a água limpa, o que acontece? A água fica contaminada. Jesus inverte. Porque essa, irmãos, é a explicação das águas purificadoras de Jesus. As águas que descem do trono. A Bíblia diz que essas águas, por onde ela passa e o que ela toca, ela sara, ela cura. Jesus inverte o processo. Porque agora o puro toca o impuro e o impuro se torna puro. Porque o homem mais puro tocou a vida deles. E Jesus está continuando a sua caminhada. Capítulo 2. Capítulo 2. Jesus, ele continua a sua jornada, irmãos, de ensino, de pregação. E Jesus está lá em Cafarnaum. Jesus volta para Cafarnaum. Jesus entra numa casa. Eu estou correndo, irmãos, porque senão a gente não consegue terminar. Jesus entra numa casa. Ele diz que a casa fica forrada, recheada de gente. Tem gente do lado de dentro, tem gente do lado de fora, gente na janela. Aquela aglomeração gostosa. Jesus está lá, ensinando. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que o grupo de pessoas, de amigos, pega um paralítico. Está numa cama lá. E como não tem onde colocar ele, não tem como entrar, porque está tudo tomado. Às vezes que eles decidem então subir no telhado, fazer um buraco e descer aquele homem. E quando aquele homem desce e é colocado diante de Jesus, Jesus libera uma palavra. Verso 5, capítulo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz isso, parece que há uma dissintonia entre o que de fato os homens queriam e o que Jesus está liberando. Irmãos, vocês acham mesmo que quando eles estão descendo aquele paralítico, eles estão olhando e dizendo assim: vamos colocar esse homem diante de Jesus para Jesus perdoar ele? Não. Ele queria curar. Eles queriam
que Jesus curasse aquele homem. Por quê? Ele já curou todo mundo aqui. Jesus já curou todo tipo de enfermidade. Então ele também pode curar um paralítico. Isso era a fé daqueles homens. Jesus pode curar paralítico. Se Jesus só cura o paralítico, irmão, entenda quando eu falo só, eu não estou falando que é pouco. Jesus apenas cura o paralítico, ia ser mais uma enfermidade que Jesus curou no rol de todas as enfermidades que ele já tinha curado. Mas Jesus, irmão, ele quer mostrar mais. Jesus quer revelar um pouco mais. Quando aquele homem desce, e ele fala, perdoados estão os seus pecados. Jesus sabia, irmão, que ia começar uma conversa ali. E aí quando os homens que estão naquela casa, em volta de Jesus, ouvem Jesus dizendo, perdoados estão os seus pecados, eles começam a discutir. Falam, como assim? Beleza. Ensinar melhor que os escribas? Legal. Expulsar demônios? Ok. Curar a enfermidade? Beleza. Purificar leproso? Ok. Mas perdoar pecados? Não. Aí não. Aí já é demais. Aí já não dá para te ouvir, Jesus. Porque perdoar pecados está num patamar, está na posição de alguém que você não é, Jesus. Apenas Deus pode perdoar pecados. Ensinar com sabedoria, a Bíblia mostra que tem gente que fez isso. Salomão foi sábio. A história de Israel mostra de homens sábios e bons expositores das Escrituras. Curar leproso, ok. A história de Israel mostra de profetas que curaram leprosos. Curar enfermos, ok. Porque a história de Israel mostra que Deus levantou profetas para transformar a vida de pessoas e para curá-las. Ok até aí. Mas ninguém, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote, ninguém, tem em si o poder de perdoar pecado. Então, na cabeça deles, Jesus está entrando numa seara, Jesus está entrando num contexto, Jesus está entrando num lugar muito perigoso. Porque, irmãos, a autoridade de Jesus sobre as Escrituras, a autoridade de Jesus sobre os espíritos demoníacos, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades, era reconhecida. Eles reconheceram que Jesus tinha autoridade para essas coisas. Mas Jesus queria demonstrar para eles que ele não tinha apenas autoridade sobre essas coisas. Ele tinha uma autoridade ainda maior. Porque, como diz o autor de Hebreus, Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior que a lei, Jesus é maior que o profeta, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior que tudo. E Jesus, ele provoca essa discussão. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha, o que é mais fácil fazer? É eu falar para ele, perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer para ele, levanta-te e anda. Porque aparentemente, irmão, dizer para ele, perdoados estão os seus pecados, como é que a gente mede esse negócio? Como é que a gente mede que uma pessoa foi perdoada? Então, para eles, aquilo lá era só conversa. Como diz, conversa fiada. Aí Jesus fala assim, então tá bom, vamos lá. Vamos tentar colocar isso de uma maneira que vocês consigam enxergar o que eu também tenho autoridade para fazer. Porque quando eu ensino, vocês percebem, vocês recebem e conseguem decifrar que eu tenho autoridade sobre o ensino.
Quando eu curo uma enfermidade, vocês conseguem entender pelo visual que eu tenho autoridade sobre os enfermos. Quando eu liberto alguém de um espírito demoníaco, visualmente vocês conseguem identificar que eu tenho autoridade sobre isso. Mas quando eu digo perdoar todos os pecados, vocês não conseguem visualizar isso. Aí Jesus diz o quê? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, tem poder para curar, para perdoar pecados. Eu digo a este homem: levanta-te e anda. Jesus, irmãos, ele está, através da cura, de engate, demonstrando, não que ele tem autoridade sobre as doenças, porque ele já demonstrou isso lá atrás. Ele está demonstrando pelaquela cura, a reboque, que Jesus tinha autoridade sobre pecados. E agora, irmão, Jesus está subindo um nível que eles não conheciam. Jesus agora ele está entrando numa esfera, irmão, diferente de tudo. Jesus agora leva esse pessoal para o mar aberto. Porque até então, irmãos, Israel já havia provado em tempos, em algumas porções, esse tipo de efeito. Mas agora, Jesus leva eles ao nível que eles ainda não haviam experimentado. E agora eles estão num campo desconhecido para eles, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que na hora que Jesus diz isso, verso 12, vai dizer o seguinte: imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos. E de modo que todos se maravilhavam, glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Você imaginar um negócio, irmãos? Jesus, irmãos, é uma novidade atrás da outra. Jesus, ele vai descortinando um poder atrás do outro, uma graça atrás da outra, uma manifestação atrás da outra. Eu fico imaginando, irmãos, a pessoa que levantou naquele sábado de manhã, falou assim: hoje eu vou para a sinagoga. E ela começou a andar com Jesus. E ela chega nesse momento, ela começa a falar e pensa assim: e isso eu só fui lá num sábado de manhã. Mas de lá para cá, o que Jesus tem feito é algo absurdo. Irmãos, essa é uma. Imagina essa cena. Aquele homem lá, deitado. O pessoal discutindo com Jesus. Eu fico imaginando aquele homem só com os olhinhos, né? Perdoa todos os seus pecados. Aí, mas quem ele pensa que é? Que coisa é essa? Quem diz que você pode perdoar pecado? É bom. Vocês acham que é fácil falar perdoar todos os pecados? O que é? É mais difícil dizer levanta-te e anda? Então tá bom. Para que você. Agora entende, irmãos, que Jesus diz exatamente isso. Para que vocês saibam, para que vocês entendam, para eu trazer a revelação ao nível de conhecimento de vocês, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho poder para perdoar pecado. Eu vou dizer a esse homem: levanta, toma tua cama e anda. Ele diz que quando Jesus terminou de falar, irmãos, Jesus acabou, terminou a frase, a sentença. A Bíblia diz que o homem começou a se mexer. Eu não sei se a gente para assim, a gente precisa exercitar muito essa parte nossa da imaginação, né? Quando a gente é criança, a gente usa muito, aí vai ficando adulto, a gente vai perdendo esse negócio. Recentemente, agora, na sexta-feira,
Eu recebi um colega de trabalho que ficou 69 dias internado por conta da Covid. Em 69 dias, ele perdeu 50 quilos. Ele ficou entubado 27 dias. Aí ele foi lá visitar a gente para agradecer o cuidado da empresa e tudo mais. Eu brinquei com ele, né? Falei, o nome dele é Gilberto, ele é pastor. Ô Gilberto, tá magrinho, hein? Aí ele falou, perdi 50 quilos, Moisés. Presta atenção, irmão. Ele perdeu 50 quilos em 69 dias. Perdeu sua gordura. Perdeu massa muscular. Em 69 dias, ele perdeu os movimentos das pernas. E está recuperando com muita fisioterapia. Agora está diante de Jesus um homem paralítico. Massa muscular, zero. Artéria toda atrofiada. Os ossos. Que ossos? Aí Jesus olha e diz assim, levanta, toma tua cama e anda. O que aconteceu, irmão? Nós temos duas coisas para pensar aqui. Ou aquele homem levantou com 2 gravetos e Deus sustentou ele. Ou aquele homem teve um enxerto espiritual. As pernas ficaram normais, as artérias ficaram flexíveis, a parte óssea ficou exatamente como deveria ficar, a ponto do homem levantar sozinho, arrumar a cama dele. A cama, irmãos, é uma esteira. O movimento de coluna. O camarada, ele levantou, agachou, dobrou a caminha dele, colocou debaixo do braço e falou assim, ó, revoar, estou indo embora. Aos olhos de todo mundo. Aos olhos de todo mundo. E ele está saindo pela porta, irmãos. Todo mundo assim, ó. O que foi isso? Ele diz que a casa, irmãos, ela ficou maravilhada. Começou a glorificar a Deus. Espantado. Sabe, uma loucura. Mas o que Jesus queria demonstrar? Que ele tem autoridade sobre perdão de pecados. Jesus não interessa essa esfera, irmão, sabe? Agora perceba isso, irmãos, que eles estão caminhando com Jesus. Se admiram do ensino, se admiram porque ele liberta, se admiram porque ele cura, e cura todo tipo de enfermidade. Porque ele é capaz de tocar no homem puro e purificar o homem. E agora ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus já levou esse pessoal para um nível que eles ainda não tinham experimentado. E a história vai correndo, a história vai correndo. E lá no capítulo 4, irmãos, eu quero fechar no capítulo 4. A partir do verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-lhe consigo assim, como estava no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sob uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande
calmaria. E ele lhe disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, irmãos, olha, deixa eu descer alguns comentários aqui para a gente orar. Eu vou começar do final para cima, tá? Aqueles homens já vieram andando com Jesus. E Jesus veio revelando para eles lugares de autoridade. Jesus tem autoridade sobre as Escrituras, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre os enfermos, autoridade sobre pecados. E agora Jesus demonstra que ele é autoridade sobre a natureza. Se Jesus chegasse e falasse assim, olha, que engraçado, irmãos, porque Jesus ele vai usar essa expressão totalitária no final, na ressurreição. Quando ele vai dizer o seguinte: toda autoridade me foi dada. Jesus vai usar essa expressão no final, quando vai passar o bastão para a igreja, a qual Paulo aos Efésios vai dizer que tudo está debaixo da autoridade de Cristo, e Cristo entregou a sua igreja. Mas em nenhum momento Jesus vai dizer essa expressão: toda autoridade foi dada. Ele não fala que toda autoridade foi dada. Ele demonstra pela vida que ele tem autoridade sobre todas as coisas. E só depois da sua ressurreição, antes de subir aos céus, da sua ascensão, é que Jesus vai dizer aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas essa autoridade, essa expressão, Jesus já havia dito ela pela vida, pela prática. Ele já tinha demonstrado que ele era autoridade sobre todas as coisas. E agora, eles estão admirados, porque Jesus tem autoridade sobre a natureza. Irmãos, porque Jesus não veio redimir apenas o homem. Jesus veio redimir toda a criação. Ele veio colocar em ordem todas as coisas. Quando ele se revela como Deus que tem autoridade sobre a Escritura, é porque ele é a Escritura. Ele é a palavra. Ele é a revelação de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Quando ele faz a cura sobre uma enfermidade, ele demonstra que esse é o tipo de ação que vai haver sobre a vida, sobre o corpo do ser humano. O corpo do homem vai ser transformado de um corpo que é corruptível, ou seja, que envelhece, que apodrece, que está sujeito às dores da enfermidade, a um corpo que não haverá mais dores. Jesus, irmãos, quando ele vai fazendo isso, ele vai fazendo pequenas manifestações daquilo que ele vai fazer na totalidade. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra que criou todas as coisas. E ele está colocando a palavra no seu devido lugar. Porque pela palavra todas as coisas começaram. E é interessante, irmãos, porque Jesus não começa o seu ministério restaurando o poder, a criação, mas a palavra. A palavra, ela é o marco inicial de tudo. E Jesus começa a restaurar a autoridade na palavra. Ele vai começando a colocar as coisas no seu devido lugar. Porque todos os seres celestiais respondem a Deus. Lutero dizia, irmãos, que o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Ele está no domínio de Deus. Jesus, irmãos, ele vai demonstrando que ele pode purificar o homem, não apenas numa área, mas através do seu toque, do seu envolver, ele pode restaurar tudo. Jesus demonstra que ele pode perdoar pecados, ele veio para libertar, para perdoar pecados. Mas ele demonstra que
essa redenção, ela não está apenas ligada à figura do homem, mas toda a criação, irmãos. Jesus, irmãos, ele veio redimir toda a criação. E ele é autoridade sobre tudo. É interessante os níveis de autoridade que a igreja vai conhecendo, os discípulos vão conhecendo. Porque é exatamente isso, irmão. A ideia de Cristo, a ideia de Deus, é nos levar a uma jornada de conhecimento. Aonde ele tem atuação. Aonde ele tem esfera de poder. Aonde ele pode transformar. Eu acho interessante, irmãos, porque toda vez que eu leio e eu estudo sobre essa redenção da criação, eu me lembro do pastor Josinaldo. Paulo vai dizer aos Romanos, irmãos, que a terra está sujeita à vaidade. Não por causa dela, mas por causa daquele que a sujeitou. E essa palavra vaidade na Bíblia quer dizer sem propósito. A terra perdeu seu propósito. Os irmãos terem ideia, irmãos. Os irmãos terem ideia. O mundo produz comida. A capacidade produtiva do mundo de produzir comida daria para abastecer o mundo inteiro e sobrar ainda um tanto mais. Mais de 10 vezes mais. Mas a fome ainda mata mais do que qualquer outra doença no mundo. Como que a terra, que é capaz de produzir comida para toda a população e sobrar, se morre mais gente de fome do que qualquer outra doença no mundo? A fome mata mais do que a malária. A fome mata mais do que a AIDS. A fome mata mais do que o Covid. A fome mata mais do que qualquer doença. Mas a terra tem capacidade de produzir comida para todo mundo. Mas porque ela perdeu o propósito, porque ela está sujeita à vaidade, porque a gente tem um desequilíbrio social enorme. Alguns têm muitos, outros têm nada. Então a terra que o homem deveria governar, e da terra tirar o seu sustento, ela perdeu o propósito. E é isso que Paulo vai dizer aos Romanos. A terra, ela está na vaidade. Mas ela anseia e geme pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque aqueles que são filhos de Deus reestabelecem a ordem. E eu me lembro do Josinaldo, por quê? Porque ele conta uma história, que ele foi num país da África, e ele conseguiu uma verba para cavar um poço. Um poço. Era uma empresa do Egito, foram lá, pagaram, e quando eles compram o serviço, eles têm direito a 2 escavações. Então, chega a equipe de escavação para fazer o poço, e eles dizem, onde você quer que eu cave? Aqui. Eles vão lá e perfuram. E eles estavam numa aldeia, e perfuraram um lugar, não deu certo. Aí foram para outro lugar, não deu certo. Então eles tinham perdido as 2 escavações que eles pediam. O Zinaldo vai para casa, triste, chateado. Começa a orar a Deus. Ele liga para a equipe lá do Egito e fala, olha, deixa só mais uma vez, deixa eu tentar mais uma vez. Eles pegam, falam, Zinaldo, sabe que são 2, só mais uma. Ele fala assim, olha, porque nós te conhecemos, nós vamos liberar, mas vai ser só mais uma escavação. Só mais uma. Eles queriam uma coisa básica, água. Água potável, água limpa. Para cuidar do vilarejo. Para as pessoas terem um pouco de saúde. E ele conta, irmãos, que ele começa a orar. E quando ele vai para o lugar aonde vai ser a escavação, os pastores nativos tinham passado a madrugada orando naquele lugar. E quando eles
perfuram, sai água. Aí você pode dizer o seguinte: pastor, mas já tinha água lá. Já tinha um lençol freático lá embaixo. Concordo. Mas como é que eles sabiam que haveria exatamente aquele lugar? Aquela água jorrando não era só água potável. Não era só possibilidade de plantio. Não era só água para saciar a sede, para cuidar de higienização. Aquela água, ela sai como um sinal do cuidado de Deus. A natureza glorifica a Deus, irmão. Ela remete o seu Criador. Tem muita gente que olha para a criação, ela não sabe nem consegue remeter a Deus. Ela se remete à beleza, à flora, às cores, às coisas lindas, mas eles não conseguem pensar em Deus. Mas a criação, irmãos, ela foi feita para glorificar a Deus. E Jesus veio para redimir toda a criação. Então, quando Jesus diz as condições climáticas, ao mar, ao vento, a tudo que está ali, diz assim: acalma-te. Ele está se levantando dizendo: eu sou o Criador. Eu fiz você pelo poder da minha palavra. E vocês estão sujeitos à minha autoridade. E isso que eles estão dizendo: quem é este homem que até mesmo o mar e o vento lhe obedecem? Agora, irmãos, para nós encerrarmos, Jesus vai dizer isso aqui. Por que vocês são temerosos? Em algumas traduções, tímidos. Ainda não tendes fé? E aqui, irmãos, eu quero encerrar essa manhã de reflexão do livro de Marcos, falando sobre a expectativa de Jesus. Porque a gente tem uma expectativa sobre Deus, daquilo que Deus pode fazer. Então percebem, irmãos, que eles vieram numa jornada de conhecimento com Jesus. Conhecendo a autoridade das Escrituras, enfermidades, demônios, pecados e agora a natureza. Mas Jesus chama a atenção uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder de vista. Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês estão numa jornada comigo. Desde a Galileia. Vocês têm acompanhado tudo o que eu tenho ensinado. E tudo o que Deus tem feito através da minha mão. Mas vocês não estão conseguindo levar essa admiração de vocês ao nível de fé. Porque a gente vai pegar os textos, nós olhamos, nós vamos ver que muitas vezes essa expressão, eles ficaram admirados. Admirados da doutrina, admirados porque Jesus havia expulsado demônio, admirados porque haviam curas, admirados porque Jesus perdoa pecados, levantando o paralítico da sua cama. Eles ficam admirados. E nós estamos entendendo, irmãos, que admiração e fé são coisas distintas. A gente pode, irmão, sair de uma reunião de oração, de um culto, de um momento da vida e ficar admirados sobre o que Jesus faz, mas sem um pingo de fé. E a ideia de Deus, irmão, não é causar em nós espanto, não é causar em nós um arrepio, um frenesi, uma comoção social. A ideia de Deus é nos levar à fé. E é isso que Jesus está dizendo. Aí, olha, vocês estão caminhando comigo e eu quero ativar a fé de vocês. Eu quero levantar a fé de vocês. Eu quero que vocês caminhem comigo e cada coisa que vocês virem falar, virem fazer, cada milagre, cada palavra, cada ensino, cada cura, cada libertação deve ativar em vocês fé para dias como esse. Que dias, pastor? Dias de turbulência. Dias de dificuldade. Dias que parece que eu não estou, ou se eu estou dormindo. É para isso que eu revelo as minhas escrituras. É para isso que eu tenho autoridade sobre os demônios. É para isso que eu curo enfermos. É por causa disso, para que vocês creiam e tenham fé. Deus tem uma expectativa sobre nós, irmãos. Que nós tenhamos fé. Que nós creiamos quem Ele é.
Que a gente leve essa admiração, esse espanto, não apenas ao nível de tietagem. Sabe, irmãos? Deus não quer tietes. Deus não quer tietagem. Deus não quer fã-clube. Deus veio para fazer testemunhas que declarem ousadamente quem Ele é e o que Ele faz e as suas promessas. Amém? Podemos orar então em nome de Jesus, irmãos? Pode ficar de pé. Vamos orar a Deus, vamos pedir essa graça ao Pai sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Rogamos a Tua graça, o Teu cuidado, Tuas misericórdias. Eu oro, Senhor, para que, através daquilo que nós temos estudado essa manhã, a gente possa caminhar contigo. E caminhar com o Senhor não significa apenas ter admiração pelas coisas que o Senhor faz, pela Sua palavra, pela Sua história, pelos Seus feitos, mas não, Senhor. Que isso produza em nós fé. Fé que nos faça ser testemunhas. Fé que nos faça resistir às tempestades da vida, aos momentos das dificuldades da vida. Eu oro, Pai, para que essa jornada de conhecimento nos leve a um nível de fé. Que a nossa fé cresça, que a nossa fé desenvolva. Fé que vence o mundo. Fé, Pai amado, que nos faz caminhar. Fé, Pai, que nos leva adiante. Fé, Senhor amado, que nos faz resistir. Fé que nós guardamos, fé que nós manifestamos, fé que nós caminhamos. A fé manifesta nos patriarcas, a fé manifesta em reis, a fé manifesta nos discípulos, a fé manifesta na história. Seja esse nível de fé que seja na nossa vida. Eu oro, Deus, para que a gente tenha mais do que admiração, a gente tenha mais do que flexibilidade, Senhor. Que a gente tenha mais do que bocas abertas, ó Pai, mais do que isso. Que tudo que o Senhor faz, que tudo que o Senhor fala, tudo que nós conhecemos sobre o Senhor, produz em nós fé. Porque o Senhor espera, Senhor, que nós tenhamos fé. E eu oro, Senhor, que não sejamos tímidos, que a gente não se acovarde, que a gente não se intimide, que a gente não se apequene, mas por causa daquilo que temos visto e ouvido, a nossa fé possa crescer e nós possamos vencer o mundo e caminhar de fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?